No versículo 24, dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. É natural alguém, quando nós estamos pegando o Evangelho, para você que já deu estudo bíblico e um monte de coisa, responder desse jeito. É muito natural. Por quê? Porque a própria palavra de Deus, lá em Coríntios, 1 Coríntios 2,14, fala o quê? Fala o que é a palavra de Deus, Coríntios 2,14. O homem natural não entende as coisas de Deus. Nós podemos pegar a Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia e hoje nós temos pessoa famosa, no governo, na televisão, em qualquer lugar, mas vou citar o mais famoso do momento. Pega a Bíblia e entrega na mão do guardião da democracia e pede a ele para discernir um versículo desse. Ele não vai conseguir, porque o homem natural não consegue discernir as coisas de Deus. Primeiro, que ele não tem Jesus. Segundo, que ele não tem o Espírito Santo habitando nele. Então, o homem natural... Então, foi por isso que Festo respondeu para o apóstolo Paulo desse jeito: as letras te fazem delirar. E quando nós estamos falando de Jesus para as pessoas costumam ficar irritadas. Eu sempre falo, ninguém nunca falou de Jesus para mim, não, irmãos. Vocês acreditam nisso? Ninguém nunca falou de Jesus para mim. Ninguém nunca me convidou para entrar numa igreja evangélica. Eu não tive o privilégio que muitos jovens têm hoje. E teve, eu não tive esse privilégio, não. Ninguém nunca falou de Jesus para mim, não. A primeira Bíblia que eu li, eu tinha 36 anos. Eu não sabia nem que Jesus era Salvador. Eu não sabia de nada, eu era um cara incrédulo. Ninguém, mas aí vem o mais importante. Sabe o que foi? Não falar de Jesus para mim, mas existia uma pessoa do meu lado, que trabalhava comigo, que ele, já citei isso aqui uma vez, ele orava todo dia às 6 horas pela minha vida. Ele nunca me contou isso. Até hoje, ele é pastor batista hoje. Nunca me contou. Eu descobri através de outra pessoa contando uma história para mim, que eu não tive nem... Fiquei tão envergonhado que eu não tive nem coragem de me identificar. Essa pessoa sou eu. Porque ele falou o nome da pessoa, falou tudo, e eu só olhando para ele assim, eu calado, baixei minha cabeça, passei a mão na minha filha e fui para casa cheio de vergonha, porque eu já era evangélico. E ele me contou toda a minha história ali, ó. Eu era adolescente, ele falou bem assim, eu era adolescente e fulano de tal pediu oração assim, 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 pela vida de uma pessoa que trabalhava com ele, desse jeito. A pessoa tinha uma vida muito difícil e precisava ter uma moradia, precisava disso, precisava de... Ele, contei isso aqui para vocês, ele contou tudo, toda a minha vida. Eu fiquei olhando assim, abaixei a cabeça, passei a mão na minha... Eu tinha 2 filhas na época? Já tinha 3 filhos. Passei a mão nas minhas 3 filhas, saí quietinho e fui para casa. Por quê? Ele fez o mais importante. Quando a palavra de Deus, eu falei, quando Festo fala, as muitas leis te fazem delirar, essa é a resposta que muita gente dá para nós. Fulano, você está doido. Quero ouvir você não quero ouvir falar de Jesus não. Mas muitas vezes, quando nós lidamos com as pessoas assim, o mais importante é orar pela vida dessa pessoa. Foi o que essa pessoa fez. Essa pessoa foi um canal de bênção na minha vida, da minha família e dos meus parentes, levando essa palavra de salvação. Então, o apóstolo Paulo, nessa situação difícil, fez que era o governador, ele respondeu desse jeito para o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo continuou, ele não desistiu. Mas, muitas vezes, é bíblico também, tá, irmão? Você, muitas vezes, não querer falar de Jesus, sabe por causa de quê? Que a palavra de Deus nos diz também que... A palavra de Deus tem resposta para tudo, né, irmão? Que nós não devemos dar coisa santa aos cães, nem pérola aos porcos. Porque, muitas vezes, você vai falar de Jesus para uma pessoa, está falando, ela começa a blasfemar o tempo todo, começa a xingar pastor e outras coisas a mais. Então, é preferível ficar quieto e orar pela vida dessa pessoa. Então, Paulo estava dando o seu testemunho diante de Festo, contando toda a vida dele. Entendeu? E a palavra de Deus também, no versículo 25, nos diz o seguinte: Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo-os palavras, olha só que bonito, digo-os palavras de verdade e de bom senso. Palavra de verdade.
O nosso Salvador, em João 14,6, ele fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. O grande cantor, que já faleceu, na música dele ele fala como? Esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir e não tem aonde ir. Foi Raul Seixas, né? Ele fala, esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir e não tem aonde ir. O caminho dele não tinha aonde ir mesmo, não. Porque isso aqui não estava se cumprindo na vida dele, que é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Maomé, antes de morrer, ele disse, eu não sei o propósito da vida. Confúcio disse, eu não sou o caminho. Buda disse, procure pela verdade. E Jesus, nas três coisas, nas quatro coisas que esses quatro homens falaram, Jesus falou em uma só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo estava falando de Cristo, assim como eu estou falando essa noite para você. Talvez você esteja aqui essa noite, não é convertido, não se arrependeu dos seus pecados para aceitar Jesus como Salvador. Mas se um dia você resolver abrir o seu coração para o Senhor Jesus, deixar que o Espírito Santo de Deus habita em você, talvez você pode ser um missionário, talvez você pode estar aqui, uma noite aqui, igual eu estou aqui hoje, igual o pastor Igor está aqui, trazendo a palavra de salvação. Talvez através de você, muitas pessoas vão ter a vida transformada, porque isso é o poder de Deus, é o poder de Jesus. Olha quem foi apóstolo Paulo, olha as vidas que foram modificadas através do Evangelho, do apóstolo Paulo. Nós fazemos parte dessas vidas, entendeu? Nós fazemos parte dessa salvação. Então Paulo estava ali, a palavra, ele trazia a palavra da verdade que é Jesus. Tratava-se da palavra de Cristo, o que é a verdade. João, já falei para vocês, é o Evangelho que nos traz a salvação e esperança. Jesus traz cura para a alma e esperança para o futuro. Jesus traz cura para a alma, que é o mais importante no ser humano, é a cura da alma. Entendeu? É a certeza da vida eterna. E tem mais. Essa é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi o tema que o presidente usava, sempre esse versículo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Conhecer essa verdade é o Senhor Jesus. Não tem nenhum ser humano, só pode ter uma paz interior quando ele tem o Senhor Jesus na vida dele. Entendeu? Então, apóstolo Paulo dando esse testemunho, ele estava numa situação difícil, ele sabia muito bem o que iam fazer com ele, mas ele foi ali, ele se humilhou, contou toda a história dele, e não tinha passado aquela outra mais bonita ainda. Quer ver só? Se você é cristão, se você é crente, você sai de casa com sua Bíblia e você é criticado, não liga não. Não liga para ninguém que critica você. Não liga. Como cristão, nós não devemos ligar. Nós devemos sempre orar por essa pessoa. Estou falando com vocês que a Bíblia é a palavra de Deus. Entendeu? Ela tem resposta para tudo. Apóstolo Paulo, estou falando de apóstolo Paulo essa noite, o que acontece? Quando aquele navio, que ele sai da ilha, que ele chega na ilha de Malta, onde ele chegar, que ele estava indo para Roma, o navio foi a pique, mas antes o anjo veio e avisou com ele que tudo aquilo ia acontecer, mas que ninguém ia morrer. E não morreu ninguém, eu acho que teve 2 que resolveram sair por conta, então aí foi diferente. E apóstolo Paulo vai para a ilha. Por que eu falo que o crente não deve criticar? Porque aqueles que nos criticam, um dia vão precisar de nós, irmão. Então, se você está aqui essa noite, se você é cristão, se você está afastado da igreja, dos caminhos do Senhor, tem alguém te criticando, volta para Deus. Abre o seu coração para Jesus, volte para Deus. Nós estamos aqui essa noite para isso. Qualquer coisa, você tem vergonha de levantar sua mão, vir aqui à frente, procura o pastor Igor, entendeu? Ele está aqui para te orientar. Então, o que acontece? Apóstolo Paulo vai,
bate na ilha de Malta, e ali eles começam a fazer uma fogueira. Aí você vai ver por quê que nós não devemos ficar incomodados com quem nos critica, mas nós temos que orar. Vocês são criticados, irmão, assim como eu. Quando nós saímos para a igreja com a Bíblia, pode ter certeza que o nosso vizinho que não é crente, ele critica da gente, ele critica no serviço, fala por trás, e aí vai. Então a cobra vai, a víbora vai, garra. Já falei isso aqui uma vez, na mão de apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo sacode ela e coloca ela no fogo. Eu creio, lendo assim a palavra de Deus, aqueles homens começaram a falar, ó, esse fugiu da justiça dos homens, mas não fugiu da justiça de Deus. Mas eu imagino que aquelas pessoas que estavam ali em volta, como que eles debocharam de apóstolo Paulo? Como que eles criticaram o apóstolo Paulo pelo que tinha acontecido? E o apóstolo Paulo ficou quieto. A Bíblia não fala, nenhum versículo fala assim, que o apóstolo Paulo respondeu assim. O apóstolo Paulo não respondeu. Eles ficaram a noite toda esperando o apóstolo Paulo inchar, cair no chão, sufocado e morrer. E sabe o que acontece? Vocês sabem muito bem o que acontece. De manhã, o sol raiou bonito, o apóstolo Paulo é chamado pelo chefe da ilha para ir lá orar pelo pai dele. E o apóstolo Paulo ora e todo mundo é curado das suas enfermidades e são levadas pessoas e mais pessoas para o apóstolo Paulo curar. Então, se você é cristão, se você está aqui essa noite, se você se afastou do caminho do Senhor porque alguém criticou você, retorna, é hora de retornar. É hora de voltar para Deus. Não se afaste em hipótese nenhuma, porque o apóstolo Paulo, mesmo sendo criticado, ele era para ficar apavorado, porque não tinha soro, não tinha nada naquela época, mas ele não, ele ficou calado, ele deixou as críticas, e aquele povo precisou de apóstolo Paulo. Se você está aqui essa noite, se você é criticado, até dentro da sua família, por um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, não se preocupa. Baseado na palavra de Deus, que é uma palavra viva, vai precisar de você. Pode ter certeza absoluta. Porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Sabe por que Paulo falou isso para Agripa? Pelo seguinte, se você lê, na Bíblia mesmo você vê isso, você lê, você consegue encontrar. É que o apóstolo Paulo, Agripa, entendeu? Ele era, o bisavô dele, foi Herodes, que mandou matar as crianças, para ver se no meio daquelas crianças matava Jesus. Então, Agripa, aquilo que o apóstolo Paulo estava falando, por isso que o apóstolo Paulo fala, no versículo 26, porque tudo isso é do conhecimento do rei. Ele conhecia a história da família dele, que o bisavô dele era um assassino, e que o tio dele degolou João Batista, e que o pai dele matou Tiago. Então é por isso que o apóstolo Paulo fala isso duro com ele. Rei, você sabe de tudo que eu estou falando, eu não estou mentindo para você. Ele conhecia a história do povo. Ele sabia que Jesus veio, porque o avô dele mandou matar Jesus, o bisavô. Então ele sabia, então o apóstolo Paulo,